Hoje nós estamos na nossa quinta mensagem dessa série de pregações que começamos sobre personagens bíblicos. Nós já estudamos Josué, Davi, vimos na semana passada Neemias e hoje nós vamos estudar pela manhã José e Salomão. São dois personagens muito importantes para as nossas vidas e iniciando o ano é muito importante que nós tenhamos atenção, principalmente em relação às nossas finanças. E esses dois personagens são muito importantes para entendermos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre as nossas finanças. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos ler Gênesis capítulo 39, vamos ler do verso de 1 até o verso 5. Gênesis 39, de 1 a 5. Amém? Todos abriram? Abra a Bíblia e permaneça com ela aberta até o final dos nossos estudos. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Oremos. Senhor, nos traga hoje, nesta manhã, a Tua direção, a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos a Tua palavra ao nosso viver, ao Teu propósito para os nossos dias e principalmente para este ano. Que hoje, ó Deus, nós tenhamos entendimento sobre o Teu querer em nossas vidas. Assim que oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. José, filho de Jacó, ele é vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tiveram inveja de José. Um conflito familiar, ele nasce para abençoar primeiramente a sua família, mas a sua família o rejeita. Com isso, então, José é vendido. E é comunicado, então, ao seu pai Jacó que José havia morrido. Mas os seus irmãos os venderam a uma caravana de ismaelitas, e ele então se tornou um escravo do Egito. E assim então José chega a este local debaixo de traição, de injustiça, de isolamento, mas é incrível, José não se dobrou a nenhuma de circunstâncias negativas de sua vida. Querido irmão e querida irmã, eu não sei o que nos aguarda para 2025, mas eu gostaria que hoje, nesta manhã, nós pudéssemos compreender que quando estamos buscando a Deus, nós não vamos ter eliminação de situações ruins e adversas, mas nós podemos aprender com José a fidelidade, a importância da resiliência em meio às dificuldades
e principalmente a manter vivo o nosso compromisso com Deus, não importando qual seja a circunstância que viermos atravessar em 2025. Eu poderia vir hoje pela manhã imbuído e cheio dessa teologia espúria e herética, que é a confissão positiva e a teologia da prosperidade, e dizer o contrário para os irmãos. Hoje eu vou orar, porque eu tenho hoje uma unção apostólica e nenhum problema chegará na sua casa. E chegar no final do ano, um irmão que talvez, que porventura possa passar alguma dificuldade em sua vida, e ele falar, por que a situação não, por que a sua bênção, pastor, não chegou na minha casa? E eu virar de uma maneira extremamente hipócrita, falar para você, porque você não teve fé, ou porque você não dizimou, ou porque você não deu uma oferta para o apóstolo. Deu para você entender? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos um grande desafio, irmãos, de ler, interpretar a palavra de Deus, mas principalmente de viver a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela vem para nos alimentar cotidianamente, para que possamos enfrentar qual seja a circunstância. Se ela for boa, glória a Deus, amém, irmãos? Se for difícil, glória a Deus também, amém, irmãos? Dai graças em todas as circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. E é isso que nós vemos na vida de José, de uma maneira muito clara. Ele já enfrenta oposição dentro da família. E quantos de nós não enfrentam oposição dentro da família? Diz que o lugar mais difícil para se evangelizar se chama lar. Porque ali todo mundo se conhece, não é verdade? Todo mundo sabe o ponto positivo e o ponto fraco do outro. E geralmente a gente gosta de destacar o ponto fraco do outro. A gente não é do tipo de gente que realça os pontos positivos do outro, infelizmente. E isso é rescaldo do pecado. Isso é rescaldo da infâmia que nós fazemos de querer viver em rebeldia contra Deus. Por isso que eu e você, nesta manhã, ao olhar a vida de José, precisamos então entender. As situações podem acontecer adversas, não é bom que isso aconteça no seu lar, amém? Papai e mamãe, não deixa bullying começar na sua casa, amém? Repreende isso. Ou, papai, para de fazer bullying com o menino, com a menina, mamãe, para também. E vamos também, mas também não vamos ser tão assim, mimizentos também, ao ponto de achar que não pode fazer uma gracinha com o outro também, porque está muito chato viver hoje em dia, né, irmãos? Na minha época a gente caçoava de todos e todos caçoavam de todos, mas o problema é que é num extremo muito grande. Eu sofri muito bullying, era 6 irmãos mais velhos, era bullying de tudo quanto era jeito. Me acordavam 3 horas da manhã, Carlos, levanta, vai lá, que a mãe está indo para a feira. Eu falava, mas está de noite, mas ela quer ir agora. Na hora que eu levantava, apaga a luz e vem deitar, Carlos. Então eram os bullying que eu sofri na minha vida. Mas isso, queridos irmãos, qualquer circunstância que venhamos atravessar, guarde o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, com Cristo eu posso enfrentar todas as circunstâncias. É isso que José traz em sua vida. Amém? Com Cristo, com Deus, eu posso enfrentar qualquer circunstância que vier a acontecer em 2025. E o meu compromisso é com Deus, porque Deus tem um compromisso com cada um de nós. Você já parou para pensar qual é o compromisso de Deus com cada um de nós? Vamos falar João 3,16? Porque
Deus nos amou, amém, irmãos? Incondicionalmente. O amor dele não muda. Não há nada que você possa fazer para acrescentar mais amor de Deus por sua vida. Porque ele tomou a decisão de nos amar. E ao tomar essa decisão, ele entregou o seu filho. E você não pode fazer nada, nem para aumentar e nem diminuir este amor de Deus por sua vida. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a verdade do Evangelho, inegociável. Quem nos amou primeiro foi Deus. Então aí vem a primeira lição que eu quero destacar com os irmãos. Comprometa-se a ser fiel em meio às provas. Comprometa-se a ser fiel mesmo em meio às adversidades. Amém? Porque tem gente que só quer ser fiel quando está na bonança. Não, irmão. Tem que ser fiel em todas as circunstâncias. O texto é um testemunho. O texto está contando para nós, nessa narrativa, que José foi vendido pela caravana a Potifar, e quando ele chega na casa de Potifar, o compromisso de José não mudou. Ele continua sendo fiel a Deus, mesmo sendo escravo. E pelo fato dele ter um compromisso com Deus, o que Deus faz? Deus abençoa quem está ao redor dele. Glória a Deus, irmãos. Então, entenda esse segredo espiritual para a sua vida hoje. Se você tiver compromisso verdadeiro com Deus, quem estiver ao seu redor também será abençoado. Amém, irmãos? Será abençoado. E isso é uma verdade maravilhosa. Isso é uma coisa preciosa que cada um de nós devemos compreender nesta manhã. Charles Spurgeon, ele fala assim: Deus nunca nos prometeu uma caminhada sem tempestades, mas garantiu que nos sustentará em cada uma delas. Glória a Deus. Ele nos sustentará. E assim como José, nós devemos confiar em Deus. Assim como José confiou, ele se manteve fiel, nós também devemos nos manter fiel. Então, querido irmão, uma recomendação para este ano: quando enfrentar desafios, confie em Deus. Busque forças orando, lendo a Bíblia. Quando estiver no meio das provações, converse com pessoas espirituais. Amém, irmãos? Não vai conversar com os pessimistas, não, de plantão, né? Os pessimistas de plantão são difíceis, porque você chega com a fé abalada, aí eles vão e sopram o restante da sua fé para ir embora. Não. Conversa com quem acrescenta, amém, irmãos? Por isso que o Salmo 1 é verdadeiro, que nós, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então vamos mudar a palavra escarnecedores, que não se assenta na roda dos pessimistas, amém? Mas antes tem prazer no Senhor, amém? E medita na palavra de Deus, é fonte maravilhosa. O que eu e você estamos aprendendo aqui? Que um homem que está passando na prova, ele não se desanima, amém? Um homem que está enfrentando batalhas, rejeições, injustiças, ele continua confiando em Deus, amém? E ele confiando em Deus, quem está ao redor dele é abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados? Mas a bênção aqui na vida de José não é para ele, não. A bênção na vida de José é que alguns estudiosos falam que quando José morou com Potifar, ele ficou ali 13 anos. E quando ele morou, a riqueza de Potifar, ela quintuplicou. Dá para você entender isso? Querido irmão, quero te dizer uma coisa, principalmente para os pais: seja fiel. Seja fiel a Deus. Permaneça fiel ao Senhor.
Lute pela sua família incansavelmente, porque Ele tem uma promessa de que abençoará até 1000 gerações, amém? Até 1000 gerações, se você permanecer fiel ao Senhor. Agora, José, ele aprendeu um segredo muito importante na vida, que na vida não compensa carregar bagagens destruidoras. José não carregava bagagens destruidoras. O que são bagagens destruidoras? Raiva, ódio, rancor, falta de perdão. Ao contrário, José, ele se comprometeu a perdoar, a ter um coração perdoador, amém? Veja, vai comigo agora, vamos dar um salto lá no capítulo 50 aqui de Gênesis, vamos ler 2 versos no capítulo 50, e olha que coisa maravilhosa é essa história, queridos irmãos, olha que linda história, versos 19 e 20, ele diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José agora ele tinha a faca e o queijo na mão, como diz o bom goiano. Ele podia muito bem pisar na cabeça dos seus irmãos, humilhar os seus irmãos, colocar eles dentro de uma gaiola para nunca mais saírem de lá, diante de todo o mal que tinha feito. Mas o que José faz? Ele fala: vocês não me fizeram mal algum. Quem tem compromisso com Deus tem a sua visão restaurada, amém, irmãos? Quantos querem ter a sua visão restaurada? Deus quer nos curar, irmãos. Não é ter um coração de rancor, de ódio, de raiva, não é gastar nossa energia para fazer o mal para os outros, não, não, não. José, ele não carregou bagagens de rancor, de ódio, de raiva, de ressentimentos. José, ele traz o Espírito de Deus no coração dele, para perdoar, para restaurar. Corrie ten Boom, que nós já trouxemos a história da vida dela no livro Refúgio Secreto, ela que e a sua família, que no período nazista abrigaram judeus e tiraram mais de 500 pessoas, e depois a sua família foi parar nos campos de concentração, inclusive ela diz o seguinte registro: perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Tremendo? Vou ler novamente. Perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quando você não perdoa, é você que se aprisiona. Como já dizia Billy Graham, ele fala que vingança é o remédio que você toma para si próprio. E quantas enfermidades vêm na alma, no corpo, porque não se perdoa. E quantas pessoas que se afligem cada vez mais, porque não conseguem perdoar o seu passado, o que lhe fizeram, vão carregando mochilas e mochilas pesadas. E o recurso poderoso, queridos irmãos, é nós olharmos tudo diante da perspectiva de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem, amém? Fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem. Então, se tudo coopera para o bem, até quando lhe fazem o mal, isso vai se transformar em bênção, amém, irmãos? Isso vai se transformar em bênção, mas depende de você
abrir essa sua mochila existencial e ir pegando todos esses ressentimentos, rancores, ódios, raivas, tristezas, decepções, traições, até revoltas contra Deus, e jogar isso fora, no sangue de Cristo Jesus, que cura e nos liberta, e nos capacita a perdoar. Amém? O professor Shedd, ele falava, a verdadeira prova da sua fé é o perdão. Você realmente só vai poder dizer, eu sou de Jesus, aleluia, quando você falar assim, eu perdoei o mal que você me fez. Eu ouvi uma história essa semana que se encaixa muito nesse contexto. Um homem casado, 20 anos de casamento, mais de 20, quase 30 anos de casamento, homem fiel, firme na igreja, servo dos Deus Altíssimo, se apaixonou por uma mulher e teve uma relação extraconjugal. Em 2 meses, ele sai de casa. E aquilo foi um naufrágio para a esposa, para os filhos. Um menino de 14, um já casado com a filha. E aquilo foi um naufrágio. Os amigos, os irmãos da igreja foram visitar, e ele falou, não, agora eu encontrei o grande amor da minha vida. Olha que besteira. Quando casou, não tinha nada. Construiu a vida com uma esposa fiel, que deu a ele 2 filhos, lindos, abençoados. Agora está chegando os netos, e o cara entra numa loucura dessa. E ele não, nada. Passado 3 meses, ele vai e liga para o pastor, 8 horas da manhã, liga para o pastor, pastor, o senhor está onde? Eu falei, estou na minha casa. Vem aqui para a igreja. Eu falei, mas o que você quer? Não, vem aqui para a igreja, o senhor precisa vir aqui para a igreja. Quando o pastor chega lá, encontra, olha e vê que ele estava com um revólver. Ele falou, eu vou me matar, porque eu acabei com a minha vida. E o pastor fala para ele virou e falou assim, se você teve os pés para chegar até aqui, você tem os pés para sair daqui. Vai lá no apartamento, conversa com a sua amante e fala que você errou contra ela e vai pedir perdão, porque você não deveria ter dado brecha para isso. E estava estragando a vida dela e a vida da família. E eu vou para a sua casa e vou reunir com a sua família. Sentou, chegou a esposa, os filhos. E ele foi, conversou com essa mulher e foi, de repente toca lá, o menino mais novo vai, o pai está aqui, manda ele subir. Na hora que ele sobe, primeiro a falar nessas reuniões familiares, geralmente é o filho mais velho, né? O filho mais velho fala, olha, o senhor foi um cafajeste, o senhor foi um pilantra, o senhor não devia ter feito isso que o senhor fez, e foi, falou. O filho mais novo virou e falou assim, olha, eu não tenho mais heróis, porque o meu herói era você, e o que você fez acabou com a minha vida, acabou com tudo. A nora virou e falou assim, o senhor sabe que eu tinha perdido o meu pai, e você era a minha figura de pai. E eu falei para o meu marido que eu nunca mais queria te ver na minha frente, porque o que o senhor fez foi terrível. O mais novo então volta e fala novamente. Aí a esposa vai falar no final. A esposa tem o coração de José.
A esposa olha para ele e diz: tudo que você fez, eu te perdoo, porque Cristo me perdoou. E eu não sei de que forma, mas eu sei que Deus vai conduzir a nossa família de novo ao altar dele. Naquela hora, os corações cheios de raiva, de rancor e ressentimentos são tomados pelo Espírito Santo de Deus e perdoam aquele homem. E aquela família é restaurada. E depois de 2 anos ele tem coragem de subir, contar todo o seu estudo, tudo o que aconteceu sobre a sua vida, e dizer que ele tinha cometido uma loucura, mas que pelo fato da esposa ter perdoado, a família foi restaurada. O perdão de José não apenas curou a sua família, mas também garantiu que todo o povo de Israel fosse preservado durante a fome. Amém, irmãos? Tenha um coração disposto a perdoar, a restaurar. Terceira lição que a gente aprende com José. José não fazia nada de qualquer jeito. Nada de qualquer jeito. Eu aprendi que excelência é requisito para o sucesso. Então, tudo que você for fazer, faça com excelência. Vamos voltar um pouquinho, capítulo 41, versículo 39 e 40. Veja o que está registrado. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém, olha o que ele vai falar de José, tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Não somente em relação ao trono, serei maior que você. Olha que interessante. O que o faraó fala de José? Que José fazia tudo com excelência. Querido irmão, querida irmã, o segredo para o sucesso não é uma oração, não é uma unção apostólica, não é um corredor de sal. Não, o segredo se chama excelência. Amém? Faça o seu melhor, sempre. Em todas as circunstâncias, faça o seu melhor. Então, José fazia com excelência em todas as situações. Como escravo na casa de Potifar, ele foi excelente. Como prisioneiro, ele ajudou a todos que estavam ali ao seu redor. E agora, para revelar ao rei, ele vai se tornar governador. E deixa eu te contar uma história. Um pastor foi no Museu do Cairo, no Egito. E quando ele chegou lá, existe uma figura que remonta a José. E sabe por quê? Porque eles dizem que toda a prosperidade do Egito se deu por causa de José. Que se não houvesse José, o Egito não teria se tornado a potência que se tornou. Dá para você entender, querido irmão, que eu e você estamos neste mundo para servir a um Deus poderoso que faz tudo de melhor. Amém, irmãos? Não é tudo de melhor? Recentemente eu vi um pavão, eu fiquei falando, gente, esse negócio tem que ter sido feito por Deus, porque a gente não ia ter muita paciência. Eu não tenho muita paciência, mas até os grandes pintores eu acho que não ia ter tanta paciência para pintar cada fiozinho daquelas penas. Você já parou para pensar nisso, querido irmão? Pintar, só a Soraya talvez tenha essa paciência, que ela gosta dessas coisas assim, de pintura, de artes e tal. Eu não tenho essa paciência, não. Então, eu falo que sempre é uma coisa de Deus, né? Porque um pavão é uma coisa bonita. Já viu ele aberto assim? E quando fecha, fica tudo bonitinho, tudo certinho. Quando abre, fica tudo bonitinho, tudo certinho. Excelência. Amém, irmãos? Faça o seu melhor. Amém? A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Mas ele diz também para mim e para você, tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças, porque o Senhor
te recompensará. Excelência não é um atributo de escolha do cristão. Excelência é um atributo de qualidade da vida do cristão. Amém, irmãos? A nossa qualidade deve ser de excelência. John Wesley disse: faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder e enquanto puder. Então, no seu trabalho, na igreja, em casa, busque fazer tudo para o Senhor com excelência. Lembre-se de que o seu serviço primeiro é para Deus, amém? Primeiro o seu serviço é para Deus, e Ele vai te recompensar. O período de José, foi o período de fartura, não houve fome no Egito, e o Egito prosperou como nunca mais. A quarta e última lição que nós temos com José. Comprometa-se então a planejar e administrar os recursos com sabedoria. No capítulo 41, vamos ler agora os versos 34 a 35. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O que acontece? Os celeiros do Egito estavam cheios, das nações vizinhas não tinha. Eles não tinham nem mais dinheiro. O que acontece? Eles entregavam os títulos de propriedade. O Egito triplicou o tamanho do império, com as pessoas entregando voluntariamente as suas propriedades e as suas terras. O Egito quintuplicou os seus abrigados de escravidão, porque eles já não tinham mais dinheiro, não tinham terra, então vendiam os filhos, vendiam a esposa e vendiam a si próprios como escravos para se alimentar. O que virá pela frente? Num país onde nós estamos vivendo, queridos irmãos, a sabedoria de José nos é muito importante. Não gaste tudo que você ganha. Reserve sempre o 5º. O 5º é 20%. Reserve, tenha a sua reserva de emergência. Administre bem. Período de crise. Queridos irmãos, desde quando eu me entendo por gente nesse país, a gente não tem um ano que não passa por uma crise. Desde quando eu me entendo por gente. Eu já vi inflação de 1000% ao dia, que a gente pegava, comprava, saía, recebia o dinheiro de manhã, já saía para ir para o supermercado para comprar, porque se fosse à tarde, não ia comprar a mesma questão. Eu e a minha família passamos pelo plano Collor, onde foi confiscado os valores. O que nós vamos fazer? Nós não somos daqueles que planejam e arquitetam o mal para os outros, mas nós somos daqueles que temem o Senhor, amém? Então tenha muita prudência, planeje muito bem os seus recursos. É época de administrar, guardar os seus recursos, armazenar suas provisões, para que quando vier outros tempos, você possa continuar avançando para a obra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O mundo, desde que é mundo, depois da queda no Éden, ele se transformou, o mundo se transformou, um mundo aonde tem um Senhor, e esse Senhor se chama Satanás.
E a finalidade de Satanás é o quê? Escravizar, roubar, destruir, matar, destruir sua casa, destruir sua vida, destruir as famílias. Não fique pensando que haverá pessoas que vão vir salvar. Quem veio para salvar, já veio, Jesus Cristo, amém? Jesus é o único que veio para nos salvar. E Ele veio para nos salvar e nos deu esse evangelho da salvação. E Ele preservou esta palavra santa para que nós pudéssemos aplicar essa palavra em nossos dias, em nossas vidas e em nossas famílias. Então essa é a época de quê? Época de fartura, guarde. Época de escassez, reduza o tamanho da sua realidade de vida, para que você não venha enfrentar dificuldades e não tenha que vender seus filhos. Dá para você entender, querido irmão, querida irmã? Nós não somos contra a riqueza, não. Pelo contrário, nós queremos que todos prosperem. Mas a prosperidade vai vir como? Como nós vimos no ponto anterior. É a excelência. A prosperidade vai vir do seu trabalho e da excelência do seu trabalho. Não é oração forte de pastor, não é corredor, não é amuleto, não é adesivo em carro, não é nada disso. É o seu trabalho, tudo para o Senhor, excelência. Mas não adianta só a excelência se você não souber administrar. Por isso que hoje eu estou gastando um tempo a mais para falar de economia e falar disso que José fez, que ele foi criterioso. Fala comigo, criterioso. Então, querido irmão, hoje é um bom dia de você pegar a sua fatura de cartão de crédito, seu extrato bancário e ver se você está sendo criterioso. Se você não tirou o quinto, não tem critério nenhum na sua administração financeira na sua casa. Não tem critério nenhum. Não me canso de contar o exemplo do irmão Sundar. O irmão Sundar, ele foi vice-presidente da nossa igreja por 5 anos. Senhor de muita sabedoria. Ele veio de Lins. E quando ele chegou lá em Lins, o irmão Sundar era bem antigo. E lá na primeira de Lins, o pastor reuniu a igreja no domingo pela manhã, falando, porque tinha acontecido uma grande inauguração de uma concessionária. E o pessoal da concessionária tinha procurado o pastor e falado para o pastor assim: olha, pastor, nós vamos dar para o senhor uma comissão de 5%, se o senhor divulgar na sua igreja que os irmãos podem ir, que nós vamos financiar o carro. Aí o pastor chegou lá na igreja, virou e falou assim: olha, irmãos, está chegando uma cilada de Satanás para vocês aí. Eles vão fazer financiamento, vocês vão se encalacrar nesse financiamento, porque o juro é exorbitante, e depois vocês vão deixar de dizimar e entregar o dízimo na igreja. Passado 3 meses, o pastor chega na porta da igreja, o irmão Sundar falou, ele e a esposa estavam indo andando, e começaram a ver 10 carros na porta da igreja, depois 20 carros na porta da igreja. 6 meses depois, a igreja teve uma queda dos dízimos de 50%, porque os irmãos não souberam administrar bem os seus recursos. Querido irmão, a palavra de Deus diz que quem pede empréstimo se torna o quê? Se torna o quê, igreja? Fala, igreja, se torna o quê? Então você usa cheque especial? Você é escravo do banco e escravo do governo e do Estado. Porque nós vivemos no país com o maior juros do mundo. Gente, crente não deve viver. Você é igual o Cazuza que cantou que o meu cartão de crédito é uma navalha? Corta. Pega a tesoura, ó, corta o chip, para ninguém copiar. Dá para entender? Queridos irmãos, nós precisamos ter sabedoria. O exemplo de José hoje nos é mistério e importante para que nós façamos um bom planejamento financeiro. Tenhamos o hábito de fazer orçamentos, economizar, termos um recurso para emergências, para que as nossas riquezas
e aquilo que Deus tem nos dado sirvam para glorificar o nosso Pai que está nos céus. O sistema de armazenamento de José foi tão eficiente que não apenas salvou o Egito, mas também trouxe riquezas ao país ao vender grãos para outras nações. E deixa eu te contar uma história. Esse país já passou por diversas crises. E sabe quem que sempre salvou esse país? Sabe quem que sempre salva esse país? Sabe? Vamos lá, meus irmãos, vocês sabem quem que salva esse país? Vocês não sabem quem que salva esse país sempre? A agricultura, lavoura. Quem sempre salvou esse país foi o alimento. Aliás, você quer uma dica de investimento? Eu vou dar uma dica de investimento hoje. Eu queria ter nessa igreja um monte de plantador de soja. Dá para entender? Porque é alimento. É o alimento que salva esse país. Isso quem está contando são os grandes economistas. Isso é estudo. Isso saiu na Financial Times agora. O que sempre salva o país é a lavoura, é o alimento. Então, você que está tendo a ideia, não, as coisas vão diminuir de preço. Eu nunca vi no Brasil alguma coisa abaixar. Você já viu alguma coisa no Brasil abaixar? O seguro sempre aumenta, meu condomínio sempre aumenta, minha despesa no supermercado sempre aumenta, a escola sempre aumenta, o plano de saúde sempre aumenta. O que o cristão faz? Faz o seu trabalho com excelência, com amor a Deus, e administra bem os seus recursos, para ser bênção para si, para a sua família e para as pessoas que estão ao redor. Tenhamos sabedoria, não vamos cair nos cantos da sereia deste mundo. Tenhamos sabedoria para administrar os nossos recursos. Todas as riquezas vêm de Deus e devemos administrá-las como bons mordomos do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos bons mordomos. Fala comigo assim: eu sou um bom mordomo. Se você ainda não é, fala com fé agora para ver se aumenta com bastante alegria. Eu sou um bom mordomo. Amém, irmãos? Foge. Cartão de crédito, cheque especial. Esse ano você não pode usar essas coisas de jeito nenhum na sua vida. E junta 20% como José juntou. Você quer saber mais sobre isso? Vem à noite, que eu estudei Salomão. Salomão foi o homem mais rico de todo o Oriente. Até hoje, ninguém conseguiu fazer a riqueza de Salomão. Vocês dá para você entender o tanto que esse homem prosperou na vida dele? Então nós temos mais lições com a vida de Salomão. Nesta manhã, a gente estudou a vida desse homem brilhante, José. E nós somos chamados nesta manhã a ter um compromisso como José. Primeiro compromisso de José, quero te lembrar, permanecer fiel nas provações. Fala comigo. Permanecer fiel nas provações. Perdoar com generosidade. Servir com excelência. E administrar os recursos com sabedoria. Que o exemplo de José nos leve a glorificar o nome do Senhor em nosso tempo. Que a vida de José levante em nós hoje, pelo Espírito Santo de Deus, homens e mulheres com toda fidelidade, com todo amor, com toda capacidade, para ajudarmos esta nação e as pessoas que estão próximas de nós a prosperar e a avançar. O Senhor é o nosso Deus e Deus deseja que nós o glorifiquemos em todas as áreas das nossas vidas. Eu convido você a fechar os teus olhos, orar ao nosso Pai nesta manhã e rogar ao Senhor: Senhor, me dê a tua sabedoria, me dê a tua graça, me dê a tua força. Se você ainda não consegue perdoar algumas coisas, deixe isso hoje diante do Senhor. Se você ainda está sentindo dores na sua alma por coisas que lhe fizeram, permaneça firme ao Senhor. Pai, nesta manhã, ó Deus, tua palavra
ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, tem ensinos tão profundos. Quantas outras coisas nós poderíamos falar de José? Poderíamos falar, ó Deus, do amor que ele tinha por seu pai. Poderíamos falar do amor que ele tinha pelos seus irmãos. Poderíamos contar, ó Deus, das experiências que ele teve, mesmo preso, Senhor, e ele permanecendo fiel. Mas hoje, ó Deus, eu rogo, nos capacita a sermos fiéis como ele, a perdoar com generosidade, a servir com excelência e administrarmos bem os nossos recursos. E que nesta manhã, ó Deus, o Senhor nos cubra com toda a tua graça, com todo o teu amor e com todo o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para a gente encerrar essa nossa reunião nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por todos que vieram. Que Deus abençoe suas vidas. Vamos permanecer firmes. A gente continua hoje à noite às 18h30 estudando a vida de Salomão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E a Bibi? Está recuperando ainda. Então levanta suas mãos aos céus e vamos clamar a Deus pela Gabriela. Senhor, clamamos ao Senhor nesta manhã pela Gabriela, Senhor. Visita ela nesta hora com o poder do Teu Espírito, ó Deus, e leva a cura sobre a vida desta criança, Senhor. Que ela seja plenamente restabelecida. Se há mais alguém com alguma enfermidade, oh Deus, alguém próximo com alguma enfermidade, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, envia a cura a todos que precisam. E agora, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te louvamos pela Tua fidelidade, nós Te agradecemos pela Tua graça, e nós, ó Deus, Te buscamos pela fé, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. E todo o povo de Deus diz: uma salva de palmas.